Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um Passando de Nível, seu podcast de games aqui do Multiverso da Geek. E olha só, a gente tá voltando aí com as indicações, sim, porque, né, a gente precisa fazer essas indicações aí, vocês gostam, então a gente sempre tá trazendo uns joguinhos diferentes pra vocês aí correrem atrás, aproveitarem. E é claro que não estou sozinho, estou com ele, senhor Felipe Chaves. Gosto de indicações, Léo. Tem tempo que a gente não faz por aqui. Hoje vamos fazer até de uma forma meio nostálgica, né? Assim, eu sempre fico pensando em indicar coisa nova e o Léo sempre lembra mais das coisas antigas. Aí dessa vez eu falei, quer saber? Eu vou pro lado dos antigos também, mas puxando um pouquinho pro novo. Vocês vão entender na minha vez. Isso, mas eu não, eu vou continuar trazendo as coisas antigas. Mas dessa vez vai ser um RPG, né? Então vai ser um pouquinho diferente aí. Mas peço desculpas pelo atraso no episódio, a gente teve um problema aí de agenda. Mas estamos trazendo aí o Passando de Nível ainda em setembro, né? O nosso segundo episódio de setembro aí. Então, vamos lá para as indicações. Mas antes, nos sigam aí, @multiverso.dageek, Anéis do Poder, Cinegeek voltou também. Então, espero que vocês tenham já ouvido o resumão aí do Cinegeek, que é sempre bom. Onde a gente consegue pegar aí bastante dica de filme. Eu, por exemplo, tô bem por fora do que vai lançar no cinema e tal. Então eu espero as indicações aí do Josimar e do Rodrigo pra eu poder correr atrás e assistir, né? A não ser que seja uma coisa muito grande, mas normalmente eu espero eles falarem pra eu poder correr atrás. Então, Esse formato é bem legal. porra, muito legal, cara. É muito informativo, não enche muito de informação. Então, apesar de ser informativo, né? Mas não fica atropelando muito assim, resumindo muito o filme, não tem spoiler, né? Eles colocam de uma maneira que você consegue ter a sua própria sensação do filme, né? Não tem tanto spoiler assim, então é bem legal. Pega a gente aí também no YouTube, né? @multiverso.dageek também. Tem aí Spotify, você não tem paciência para acessar o site ou qualquer outro agregador, saiba que está lá de grátis para você ouvir lá no YouTube também. Então, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho que todos os podcasts são postados no Multiverso. Também tem o TikTok aí do Multiverso da Geek. Então, se você quiser seguir o TikTok também, é o mesmo @ para todos, multiverso.dageek. Então, segue a gente lá no TikTok, tudo, para você não perder nada. Se você quiser saber sobre o meu trabalho, @nerdkit com 2T's no Instagram e @nerdkit no YouTube, quase 100% focado em RPG aí, então se você quiser aprender a jogar RPG. E nós temos aí também o @contra o tédio, que aos poucos tá voltando, né, Felipe? Já tem 2 episódios aí do retorno, Já né? voltou, né? A única coisa é que a gente sai episódio na medida do que a gente consegue, né? Como o Léo comentou aí, a agenda tem sido algo complicado, né? Principalmente pra gente que aqui, querendo ou não, é um hobby. Então, É. a gente tem que conseguir conciliar de uma forma inteligente. Então, eu queria muito que o Contra o Tédio fosse semanal ou quinzenal, como já foi, mas agora ele é quando a gente consegue. Fazer o Faz quê, né? parte. A vida adulta é complicada. E agora, bora para as indicações de setembro. E aí, Felipe, o que você trouxe pra gente hoje? Pois é, vou dar uma roubadinha. Eu falei que é um jogo antigo, mas tem um porquê de eu trazer esse jogo antigo aqui. Uhum. Como a gente falou no nosso episódio ali do bimestre, dos lançamentos do bimestre, um dos jogos que nós estávamos mais esperando, nós já tínhamos falado dele antes também, era Marvel vs Capcom Fighting Collection, que é aquela coletânea onde tem
a grande parte ali dos jogos crossover da Marvel com a Capcom, e também os jogos antes de existir. É quase a historinha completa, né, desse estilo de jogo, que nasceu ali no X-Men. Né? O primeiro foi o X-Men Children of Atom, de 1995, e depois, a cada ano, foi lançando um jogo superior. O final dessa coletânea é no Marvel vs Capcom 2, que é um dos jogos que marcaram aí, e muita gente, acho que quase todo mundo considera como o melhor jogo dessa, não só da coletânea, mas desse estilo de crossover e desse estilo de jogo ali também. E eu revisitando ele agora, eu fiquei novamente apaixonado. E eu vi o quanto que ele envelheceu bem, o quanto ele continua sendo um jogo incrível. Então quero aproveitar para poder falar um pouquinho mais sobre ele, sobre especificamente Marvel vs Capcom 2. Ah, jogaço, né, cara? Ele marcou época. Muita gente aqui no Brasil jogou ele pelo Play 2, né? Porque a gente não tinha acesso aos jogos originais. Então, né, é o famoso Sim. 3x10 da banca dos DZE lá. Mas a maioria das pessoas jogaram por lá, mas meu primeiro acesso ao Marvel vs Capcom 2 foi no Dreamcast, cara. Eu joguei ele mais no Dreamcast também, acredita? Olha, ó, porque o meu amigo tinha o Dreamcast, né? E aí a gente tava ali nas locadoras, já era mais pro fim das locadoras, mas ainda existia algumas na cidade. E aí a gente pegou, mano. E, nossa, acho que foi um dos que... O jogo que eu mais joguei de Dreamcast foi o Marvel vs Capcom 2. Eu também, com certeza. Eu tinha um amigo que tinha ele também, e esse amigo meu era muito bom em jogos de luta. Muito bom. Então a gente ia lá e era isso, era passar uma tarde jogando Marvel vs Capcom 2. Sabe, pede pizza, compra refrigerante e joga Marvel vs Capcom 2 por horas a fio. Em geral, todo mundo apanhando pra esse amigo que era muito bom. Isso porque eu era muito bom no primeiro Marvel vs Capcom, mas ainda assim não fazia frente a ele. O Marvel vs Capcom 2, ele, como o Léo falou ali, né, ele foi lançado originalmente para os arcades, o que quase não apareceu por aqui. Mas aí depois ele teve alguns ports ali, né? Ele foi portado pro Dreamcast, pro PlayStation 2, pro Xbox antigo e depois até mesmo para outra geração também. Mas e logo depois foi continuando ali. Já passaram depois para criar e a série foi até perdendo muita força. Eu vejo que o ápice da série foi justamente aqui no Marvel vs Capcom 2. Ele trouxe algumas mudanças a essa fórmula que já existia, porque se a gente for olhar desde lá do X-Men, sempre tem alguma mudança, né? Os jogos foram lançados quase que anualmente, menos aqui do Marvel vs Capcom 1 pro Marvel vs Capcom 2. Foi um intervalo um pouquinho maior, mas sempre tinha algumas mudanças sutis. E pro Marvel vs Capcom 2, a mudança já foi um pouco maior. Então, nele, ao invés de 2 personagens, o seu time tinha 3 personagens. Então, isso já muda muito ali o dinamismo, né, da batalha como um todo. Uhum. Com isso, veio também um novo modo de assistência, né, que você consegue chamar os seus parceiros ali para ataque rápido. Ele já tinha isso no outro, mas era feito de uma forma diferente. Então agora não, agora você conseguia alternar ali dos seus 2 parceiros como ele daria uma assistência na batalha, até mesmo escolhendo que tipo de assistência, né, sendo que todo personagem tinha ali 3 tipos de assistência, e aí você tinha que pensar isso de uma forma estratégica. E aí era legal porque as assistências, elas até combinavam com o estilo de luta do personagem, com alguns golpes famosos e etc. Então era um ponto legal também. Então, por exemplo, quem não usava isso, querendo ou não, acabava que estava perdendo uma boa mecânica para te ajudar ali na batalha. E, além disso, talvez uma das grandes mudanças também, né, é que mudou a engine gráfica. Ela passou ali a ser a Naomi da SEGA, e aí com isso dá para ver
muito mais efeito 3D, apesar dos pixels. É possível identificar ali que ele se trata de uma engine diferente do que tinha no Marvel vs Capcom 1 e nos outros jogos também. Então, essas são as principais mudanças, além da mudança de jogabilidade, que isso me estranhou de início aqui, que eu tinha esquecido totalmente, que ao invés de 3 botões, são 2 botões. Ao invés de ser soco fraco, soco médio, soco forte, chute fraco, chute médio, chute forte, é só concentrar em 2 botões, 2 para soco e 2 para chute. Então, até para quem sabia jogar antes, igual por exemplo, eu jogo de Homem-Aranha. Na hora de fazer um air combo, eu usava os 3 chutes. Agora não, agora você tem que mudar isso, porque são apenas 2 botões. Então o fraco e o médio tá concentrado em um botão só. Então a dinâmica de batalha ali mudou bastante, né? Eu acho ele mais lento que os outros. Mas só que ele é mais da hora por causa disso. Né? Eu acho que eles equilibraram os personagens ali, porque se você jogar os Marvel vs Capcom mesmo, o Wolverine, o Spider-Man, a Chun-Li, eles são muito mais rápidos que os outros. Né? Ali eles deram uma equilibrada. Então eles deixaram um pouquinho mais lento todo mundo, a não ser os grandão, né? Que é lento mesmo. Sim, Pra ficar mais equilibrado em termos de movimentação e você poder acertar os combos, né? E você acertar o air combo no trio, assim, é muito louco, mano. Né? É sim, por isso que você. É por isso que a gente não tem o soco e chute forte, né? Porque você vai usar eles no air combo. Você usa esses botões pra chamar assistência. Então você não precisa ficar apertando os 2 botões de soco, os 2 botões de chute, né? Você vai apertar com um botão só isso. pra chamar assistência. Então o L1 é um e o L2 é o outro. Né? E por aí vai. Então eles também têm a dinâmica de apanharem, né? Quando eles entram. Se o adversário tá dando um combo e você chama assistência, o adversário vai acertar os dois, o que você tá jogando e a assistência que você chamou. E ele perde a vida também. Então foi um começo assim, de um dinamismo dentro da franquia que é muito, muito diferente dos outros, assim. Mas eu vou falar um negócio pra você, Sim, cara. O que eu mais gosto nesse jogo, pararam de fazer isso, porque, né, microtransação, essas coisas todas, é você zerar o jogo várias vezes com personagens diferentes. E você vai ganhando ponto, vai juntando ponto e você vai lá na loja do jogo e compra os personagens e skins novas dos personagens, cores diferentes. Eu acho isso muito da hora, mano, porque você incentiva o cara a ficar jogando, 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 até ter todo mundo, ter todas as skins e cores, cara. Então eu acho isso muito da hora, mano. Uma coisa que deveria voltar, na minha opinião. exatamente. E aí, até aproveitando um pouco desse comentário aí do Léo, eu gostaria de reforçar que isso é algo que tá fora da Capcom Fighting Collection. Então eu senti falta, sabe? Porque a Capcom Fighting Collection ela tenta reproduzir o arcade e não o console. E muitos desses jogos que vem nessa coletânea, ela tinha versões diferentes pro que era no arcade e pro que era no console. No console já tinha algumas coisas a mais. Então aqui o que você pode fazer é já decidir se você quer todo mundo desbloqueado. Quem que você vai querer desbloqueado ali para jogar. Mas eu concordo demais com o Léo que esse era um dos grandes atrativos, né, de com quem você investir ali para poder desbloquear, até mesmo porque esse jogo ele revolucionou na época e até hoje ele é um dos jogos que tem mais personagens jogáveis. Então, ele foi lançado ali com 56 personagens jogáveis, tendo que, como o Léo disse aí, praticamente metade era desbloqueado, com você jogando e rejogando. Então, adiciona um fator replay muito legal. Né? Ao invés de só vir tudo aquela infinidade, não. De pouquinho em pouquinho você vai desbloqueando. Quando desbloqueia, você vai lá e testa. Então, tudo isso era muito legal também. Eles aproveitaram, assim, de... Por que tem tanto personagem, Felipe? Porque, como eu disse, né, tivemos aí X-Men, primeiro, né, o Children of Atom, depois teve Marvel Super Heroes, X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Street, Marvel vs Capcom. Então, muitos jogos antes que
nem sempre esses jogos tinham os mesmos personagens. Eles iam mudando. Alguns personagens podiam repetir, outros não, e tudo. Só que aqui não. Aqui eles aproveitaram e pegaram todo mundo de todos esses jogos que tinham lançado antes e já inseriram aqui. Então, além de ter todos esses que já são meio clássicos ali, apareceram novos personagens também pela primeira vez. Então, que não tinham aparecido antes, tanto do lado da Marvel quanto do lado da Capcom também. Então, alguns personagens mais conhecidos e outros que, assim, eu pesquisei sobre o personagem por causa de Marvel vs Capcom. Sabe? Eu não conhecia o jogo, e aí eu fui tentar entender de que jogo vinha graças ao Marvel vs Capcom. E aí é legal por isso, porque por mais que existia assim, né, sempre existe em jogo de luta uma certa dificuldade de balanceamento, mas ainda assim tinha uma diversidade muito grande de personagens ali para você jogar bem, sabe? Não era aquela coisa de um jogo onde fica muita gente concentrada em jogar com o personagem A, B ou C. Não, ali podia você fazer várias diferentes ali combinações e que poderia ter um gameplay divertido. Nossa, você bota diversão nisso, cara. Sim. E um outro fator que pra mim pelo menos é marcante, eu não sei a sua opinião, Léo, é a trilha sonora. A trilha sonora de Marvel vs Capcom 2 é icônica, assim, ela é meio única e diferente do que tinha de jogos de luta da época. Então é divertido porque a música ali do menu de seleção de personagens, né? Que é aquela I wanna take you for a ride. Tananana, parece que a música tem tipo 5 segundos. Que ficava repetindo ad infinito. Assim, enquanto você estava no menu de escolha de personagem, era a mesma música, o mesmo trechinho repetindo de Era. forma ininterrupta. Mas era legal, sabe? Ainda assim era diferente, era divertido, era cativante e tirava um pouco da seriedade que tinha ali na maioria dos jogos de luta. Então era algo muito bacana E nem dava também. pra perceber, né, cara? Você ficava lá escolhendo o personagem e nem dava pra perceber que a música tava em loop Sim, o tempo todo, assim. Eu, pelo menos, não percebia. exatamente. Mas não é enjoativa, né? Ela não é uma música que se enjoa, não. Ela é uma música bem gostosinha de ouvir. Mesmo que você não pare pra ouvir, ela não é uma musiquinha que incomoda, que você vai querer passar a tela logo. Você vai querer, na verdade, você pode escolher ali numa boa o seu personagem, que a musiquinha não vai interferir. E as músicas de fase também, né? As músicas de cenário são bem legais também. Sim, Não são verdade. cantadas, né? Igual essa, mas é uma musiquinha bem gostosinha de ouvir também. Sim, e cenários muito bonitos, né? Até mesmo misturando isso que eu falei de ali um 2D nos sprites com um cenário puxando alguns traços ali em 3D. Então isso também era muito legal e envelheceu muito bem, sabe? Vendo hoje em dia, continua sendo muito bonito, sabe? Até os personagens são bem mais bonitos do que tivemos aí em alguns outros Marvel vs Capcom um pouco mais recentes. Então é um jogo que ainda hoje ele continua muito bom. Assim, se a gente for olhar até mesmo, talvez dentre aí o Marvel vs Capcom ele seja um dos mais jogados até hoje, ainda mais agora com o lançamento dessa coletânea. Então, um ponto negativo pra mim, pelo menos, talvez não influencie pra todo mundo, é que ele tem o zeramento, quando você zera com um personagem, ele é padrão. Então, ele sempre tem ali a mesma. É como se o jogo ele tivesse uma história única. E aí, quando você zera, aparece só como se fosse a arte do jogo ali, mostrando o que aconteceu nessa história como um todo. Não tem. Se você zerar com o Ryu, se você zerar com o Wolverine, vai ser exatamente a mesma coisa. Sabe? Não tem. Nem que seja um trechinho diferente ali pra eles, não. E aí, eu, assim, me deu vontade de reforçar e me chamou muita atenção porque o meu filho ele não tinha tido muito contato com essas franquias, né? Com essa história toda. Até mesmo porque, poxa,
O jogo foi lançado foi bem no ano 2000, já tem muito tempo. E aí ele veio jogar, ele quis conhecer aqui o Marvel vs Capcom Fighting Collection. Aí ele cometeu talvez o erro de começar por Marvel vs Capcom 2. E aí quando ele foi testar os outros, ele, tipo, não, sabe? É o Marvel vs Capcom 2 mesmo. E ficou viciadinho, assim, gostou bastante. Jogamos várias e várias partidas aqui. Então isso é muito legal, assim. Por mais que às vezes tem gente que torce um pouco o nariz pra coletânea, até mesmo porque muitos desses jogos são possíveis, assim, até de emular, de certo modo, mas ainda assim é uma ótima oportunidade para apresentar alguns jogos para outros públicos, né, que não tiveram o contato. Então, né, o Marvel vs Capcom é um jogo que ainda hoje vale a pena ser jogado, principalmente esse Marvel vs Capcom 2 aqui, que continua figurando ali entre um dos jogos favoritos de luta, né, como um todo. É isso aí. E é isso, essa é a minha indicação. Joguem Marvel vs Capcom 2, sendo na coletânea ou fora dela. Você tem emulador aí de Play 2, você tem emulador de Dreamcast. Eu acho que. Manda brasa. Eu não sei se ele tem para Xbox clássico, mas dá uma procurada aí. Sim. Você achar, joga que é bem gostoso de jogar. E você vai pegar esse negócio da moda antiga, que você vai ter que jogar pra você comprar personagem, essas coisas assim. Então ele é bem divertido mesmo. Um dos melhores jogos que eu já joguei, assim, de luta que já passou por mim foi esse daí, cara. Um dos que eu mais me diverti, assim. O meu jogo, né, vocês sabem aí que eu sou viciado em RPG, então eu trouxe um dos jogos mais marcantes pra mim, de todos os tempos, assim. Pode botar, eu colocaria ele num top 10 fácil. Olha, Que é da Capcom também, que é o Breath, olha aí. olha só, que é o Breath of Fire 4. Ele é um jogo de RPG totalmente cartoonizado, né? Ele é totalmente em mangá. Então ele pega bastante ali daquela força que teve nos anos 90, começo dos anos 2000, do RPG japonês, né? Então é todo em mangá, a apresentação é em anime. Existem pessoas que dizem que tem um episódio OVA de Breath of Fire, mas eu nunca vi. Então, se alguém tiver aí ou souber onde baixar, informa a gente aí, porque eu gostaria de assistir. Porque eu nunca achei essa animação, né? Disse que é um OVA de um episódio só, baseado no Breath of Fire 4, né? Mas é aquele negócio, ele é um RPG por turno, né? Como eu falei, toda essa febre aí, eu sempre falo que PlayStation 1 é o auge dos RPGs, né? É o auge dos jogos. Alguns falam que é o 64, outros falam que é o Super Nintendo, mas pra mim é o PlayStation 1. Mas o da hora dele é assim, que primeiro ele tem uma história espaçada da série, né? Que tem uma sequência de história, o 1, 2 e o 3. Né? Um é continuação direta do outro. Né? Então você tem a primeira era, que é o auge da Guerra dos Dragões, que é o primeiro. Você tem o surgimento do dragão branco, que é o Ryu, eras depois, né? Então sempre surge um dragão branco com um propósito. E o Ryu, conforme ele vai crescendo, ele vai descobrindo esse propósito. No 2, uma dragoa prende ele numa caverna para ele derrotar tudo que tem lá dentro e ele poder renascer. Ele ficar dentro das gemas de dragão e renascer. E quando você vai pro 3, essa dragoa já é um fóssil. A mão dela tá aberta porque os caras mineraram, né? Virou uma mina, aquela caverna. E o dragão renasce. E o 4, ele é eras depois do 3, onde o dragão vai renascer de novo. Só que o da hora é que tem essa guerra dos clãs do dragão, né? Os dragão branco e os dragão negro. E nesse jogo você vai controlar os dois. Você vai controlar o Ryu, que é o dragão branco renascendo, que faz parte de toda a história de Breath of Fire.
E você vai controlar o Full-Lu, que é o vilão da história. Então você vai controlar o herói e o vilão. Sim. O vilão, ele nasce ali num templo, igual os de Tutankhamon, assim, numa pirâmide, assim, tal, né, ele tá lá e ele renasce através de um ritual que um cara faz. E o Ryu, ele é uma estrela que cai do céu. E você já começa a controlar ele adolescente, né, porque ele já tá vivendo, tal, a maneira dele. Ele não consegue falar direito nesse jogo, ele não ele se comunica mais por gestos do que por fala, né? Então ele tem dificuldade de falar o idioma e tal, essas coisas. Os personagens lá acham ele por acaso e aí você vai construindo a história. Se você quer conhecer a franquia Breath of Fire, o 4 é o mais recomendado, porque além de ele ser uma história espaçada, então você não precisa jogar os outros para entender muito, ele é o mais fácil que tem, né? Ele é o menos difícil, vamos dizer assim. Né? Porque você não precisa ficar explorando muito o mapa é linear, o mapa grande, né, que você vai de um lugar para o outro, tem as linhas tracejadas que é só você apertar para o lado que ele vai até lá, então não existe uma exploração, né? Então ele é bem fácil assim, em termos de exploração, ele é bem linear, mas você tem que fazer, você tem que farmar, não tem como. Você vai ter que farmar, você vai ter que farmar item, você vai ter que farmar level, né? Não precisa farmar tanto, porque o jogo não exige tanto assim esses farm, mas é bom você fazer para você poder zerar com tranquilidade. E ele tem 6 personagens. E você pode usar os 6 personagens na batalha. É uma batalha por turno. Você vai escolher os seus 3 titulares ali. E você tem os seus 3 reservas. E os 3 eles podem interagir de duas formas. Você pode trocar, né? Então você vai gastar o turno de um personagem titular, vai selecionar quem você quer e vai trocar. Eles automaticamente têm uma interação. Então, por exemplo, a Nina, que é a maga, se você deixar ela como reserva, ela vai curar. O Urshin, que é o robozinho, ele dá um ataque extra. Ele solta o bracinho dele de longe. A Úrsula, ela solta uma magia de ataque. Ele vai invocar uma magia. Ele vai tacar o item em alguém, né? Ele é o único que tem duas interações diferentes. O Cray, ele vai tomar o dano pelo personagem. Então se o personagem lá estiver morrendo e você não conseguiu curar ele, na hora do ataque ele vai entrar na frente. Porque ele é o tanque, né? Ele faz isso mesmo. Principalmente se o ataque for na Nina, que é a principal parceira dele. E o Cias é a mesma coisa. O Cias ele automaticamente vai entrar no lugar do personagem se o personagem estiver morrendo, ou ele vai dar um ataque extra também, na hora de dar uma oportunidade. Então eles têm essas interações aí, e você pode usar os 6, o que eu achei muito louco. E uma outra coisa da hora também, que tem combo. Então uma magia pode combar com a outra, e você causa danos contínuos, né? Então, por exemplo, se você vai lá dar o burn do Ryu, e o próximo do turno é a Nina, você dá o Wind alguma coisa lá, ele vai se tornar o Ciclone, né? Que é um ciclone que vai atacar todo mundo e é um ciclone de fogo, porque você usou uma magia de fogo antes. Então você tem todas essas combinações, assim. Você pode combinar até 3. Então, uma magia de fogo comum vira um ciclone de fogo. Se você combinar com uma outra magia de fogo mais forte, ele vira o inferno, assim, que é uma explosão de baixo pra cima, assim, de fogo. Então, tem essas coisas aí que é muito da hora do jogo. Sim. Não, e ele é muito nostálgico, né, Léo? Assim, quando, pelo menos, eu lembro bastante, tinha uma Game Station que eu tinha, que era uma Game Station, a revista Game Station, de Chrono Cross. Então ela era toda focada em Chrono Cross e Breath of Fire. Então a arte do jogo ela é muito memorável, né? Então aquela capa mesmo com os dois personagens ali é extremamente memorável também. Então é um jogo que, assim, eu joguei pouco, eu não joguei ele pra zerar, nem nada do tipo, mas que se ele voltasse de alguma forma, eu animaria facilmente de jogar. Eu, assim, quando tem um tempinho, eu tenho um emulador aqui, né? Eu não tenho jogo físico,
Até porque o Breath of Fire ele custa em torno de 500 a 800 reais. O Breath of Fire 4. Nossa senhora. Ele é bem raro e ele é bem caro. Então eu fico no emulador. Eu tenho o Play 1 aqui, mas quando tem um tempinho eu jogo no emulador. E ele é de boa de jogar, mano. Ele é tranquilo, aquele jogo que você não... dá pra jogar pra desestressar, dá pra jogar pra você descansar sua cabeça. Ele também, assim, tem os seus momentos de conversa e tal, né? Como todo RPG que se preza. Mas as batalhas, assim, não são batalhas muito longas. Batalhas, assim, que você tem que pensar muito pra ganhar. Enfim, então ele é um joguinho bem de boa, assim. Como eu disse, não tem muita exploração. É bem linear aonde você tá, então exploração ali é 10%. Então ele é bem sossegado, assim. E como você falou, ele é nostálgico, né? Porque por causa dos gráficos, a animação, né? E ele tem 2 finais, tá? Ele tem o final bom e o final ruim. Então você pode zerar ele 2 vezes. É muito gostoso de jogar, cara. É muito bom. Sabe se ele é muito longo? Não, ele não é muito longo. O que deixa longo é você farmar, né? E se você quiser, você fazer os desafios dos mestres. Porque você pode colocar um personagem debaixo de um mestre e esse mestre vai te dar tarefas para você ganhar a técnica. Cada mestre eu acho que tem 5 técnicas para você aprender, ou mais. E aí você vai fazendo. É coletar tantos itens. É você fazer um combo de tantos hits. É você fazer a combinação para combinar a magia tal. É isso. Então é mais o farm mesmo. Mas se você quiser rushar, ele não é um jogo longo, não. Entendi. Não é necessário farmar pra poder conseguir zerar, não. Dá pra você só ir jogando normal que você zera. Dá pra jogar. Dá pra jogar, você só vai ter dificuldade no boss, né? Você vai ter dificuldade nos 2 últimos bosses, que é o Fulu e o Dragonete, que você enfrenta antes. Até lá, se você estiver chegando perto deles, perde tempo ali rodando um pouquinho, que pra você farmar um pouquinho, fazer uns levels ali pra você passar. E o esquema é a Nina. A Nina é a peça-chave. Ela faz tudo. Ela tem dano em área, ela cura. Ela é a única que tem magia de cura no time. Então ela é a base de tudo, assim. Se não deixar ela forte, esquece, mano. Não vai muito pra frente no jogo, não. Mas é isso, essa é a recomendação que eu gostaria de trazer pra vocês. Comecem por ele, tá? O Breath of Fire ele é um joguinho um pouquinho complexo, tá? Mas esse daí não é. Esse daí é tranquilão de jogar. Então se vocês quiserem conhecer a franquia, comecem por ele, que é bem tranquilo, bem fácil. E como eu disse, não tem estresse. Vai jogar ali de boa. Boa dica. E ele é fácil de achar, né? Fácil de emular. Nossa, facinho. Não tem segredo não. E é isso, Felipe. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua indicação e sua presença. Tamo junto, meu caro. Sempre que conseguimos, estamos por aqui. Isso, e mais uma vez peço desculpas aí pelo nosso atraso, mas estamos aí entregando o episódio para vocês. Então até a próxima. Valeu! Valeu!